Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando família, projeto de Deus. A lição que nós estamos vendo é a família e o conflito de gerações. Ontem nós vimos um pouco sobre valores. O que é valores? Nós ouvimos objetos de valor e atos humanos de valor. Nós damos muito mais valor aos objetos do que aos atos morais e éticos do ser humano, tanto na família como na sociedade e na igreja. Hoje nós vamos ver como os valores se formam na família e nas gerações e as consequências desses valores na família e nas gerações. Como cristãos, entendemos que os valores são formados e estimulados na família para serem aplicados na sociedade. A ordem de Deus é ensinar. Então nós vamos ver através da palavra de Deus que Deus fala aos pais a construir valores na família, a ensinar os filhos e os filhos dos filhos a trilhar pelos princípios, mandamentos e preceitos divinos. E esses valores vão moldar a família para ser aplicados na sociedade. Então, em Deuteronômio capítulo 6, verso 1, Deus fala: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Deuteronômio 6:1. Então, Deus ordenando a ensinar valores através dos mandamentos, dos estatutos e dos juízos, para passar de geração em geração. E o sábio, ao escrever Provérbios, ele diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22:6. Que caminho é esse? Os mandamentos, os preceitos e os juízos do Senhor, que vão trazer valores para que quando a criança já chegar na terra idade ou mais velho, ele vai permanecer no caminho dos princípios éticos e morais através dos preceitos e princípios bíblicos. Mas a sociologia também nos aponta alguns erros, alguns passos em relação à mudança que vão formar os conflitos de geração. Então, de acordo com Eva Lakatos, no livro Sociologia Geral, editora Atlas, existe um processo sociológico de mudança cultural comum a todas as culturas, em todas as gerações, e elas vão contribuir para os conflitos. Então nós vamos ver passo a passo dessas mudanças cultural nas gerações que vão produzir ou vão influenciar nos conflitos de gerações. Inovações. As inovações tecnológicas mostram seus valores e vantagens, e elas vêm para tomar o lugar de algo que já está ultrapassado. Exemplo recente, a internet, a eliminação do dinheiro físico pelo virtual e etc. Então, as inovações, elas são muito boas e elas merecem ser aplicadas no nosso dia a dia. Contudo, nós temos pessoas idosas e pessoas jovens, e estas inovações para os jovens vêm com facilidade ou com facilitador para o dia a dia. Já os mais idosos sofrem com a cultura passada, da máquina de escrever que foi substituída pelo computador, do telefone que estava ali, que ia lá e ligava, agora tem o celular que leva para todos os lugares. Então há esse conflito, apesar de muitos idosos estar se adequando a essas tecnologias, há muitos ainda que se veem perdidos e nem gostam dessas inovações. Então nós temos que ver com muito carinho, porque isso gera conflitos. Os mais velhos não conseguem se adequar ali a essas inovações, os mais novos não têm paciência para ajudar os mais velhos
a se adequarem e ali começam esses conflitos. Então, as inovações são bem-vindas, mas nós temos que ter prudência, sabedoria para que os dois lados venham se ajudar e caminhar tranquilamente sem os conflitos. Aqui a tecnologia para muitos idosos é uma fonte negativa para o padrão da sua vida do passado. Então, para eles, essas inovações não contribuem com nada com a vida que eles viviam no passado. Segundo, aceitação social. Com as inovações, os mais velhos sentem que não tem aceitação social. Com as inovações, isso traz um sentimento de não aceitação social para a geração passada. Porque quando a geração jovem aceita o que foi inventado e assimila novos comportamentos, faz com que a geração passada se sinta fora da bolha. Exemplo, uma mulher ser árbitro de futebol. Para muitos é inconsequente, a mulher não está ali, narrar um futebol não tem nada a ver. Mas para outros é coisa boa, é coisa nova. Então aí já gera esse comportamento novo, já gera esse conflito. Mas também nós vamos ver com relação à aceitação social para a geração passada. Uma coisa tão simples, fones de ouvido. Para a geração passada vai te tornar surdo, que é isso, que é tal. Então tem esse conflito. E há sempre uma briga dos mais velhos com os mais novos. Então, você vai ver essa aceitação social. Porque as inovações trazem o sentimento de não aceitação social para a geração passada. E a geração mais nova já aceita com muita sabedoria e tem usado de maneira sábia no dia a dia. Apesar de muitos jovens extrapolar a altitude do volume e pode mesmo causar surdez. Temos que ter todo cuidado. Terceiro, eliminação seletiva. Acontece quando a sociedade vai eliminando hábitos antigos para contrair novos. Os valores vão caindo em desuso até desaparecer. Exemplo, cumprimentar os mais velhos. A geração passada tinha um costume que os mais novos chegava e cumprimentava todas as pessoas mais velhas que estavam ali. Em relação aos pais e aos avós, tomava a bênção dos avós, dos pais, dos tios, e assim tinha todo o respeito, tanto com os mais velhos, como com os pais, os avós e os tios. A geração mais nova está se perdendo isso. Muitos saem até sem dizer bom dia, boa tarde, boa noite, não cumprimentam ninguém. Então isso está caindo em desuso, está desaparecendo. É eliminação seletiva. A sociedade tem eliminado isso. E nós temos que ter muito cuidado, que é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que mostra uma educação refinada e afinada com os valores e princípios bíblicos e morais e éticos que nós temos que aplicar na nossa vida e na sociedade. E por último, interação cultural. É o último e definitivo passo. Os novos valores e comportamentos vão se ajustando cada vez mais, até serem parte integral da família ou da sociedade. Exemplo, a inversão de valores, certo e errado. Então, esses novos valores e comportamentos vão se ajustando cada vez mais. É triste ver isso, que coisas erradas hoje são certas na sociedade e em muitas famílias. Coisas que eram certas hoje se tornaram erradas, da mesma forma, tanto na sociedade como na família. E nós temos que ter muito cuidado em relação a isso, porque isso tem destruído casamentos, tem destruído a vida dos nossos filhos, tem destruído até mesmo a sociedade, gerando conflito geral, tanto na sociedade como dentro das famílias. Então essa interação cultural
ela tem que ser vista com carinho, com cuidado, com sabedoria, porque senão muitas pessoas vão pagar um preço por viver algo que é certo, certo, por viver algo que é errado, e não trocar a situação. O que é certo se torna errado e o que é errado se torna certo. Então nós temos que olhar isso com muito carinho, com sabedoria e buscar a direção de Deus para ver o que está de acordo com a vontade e com a palavra de Deus. Então, qual é o papel da igreja na família e na sociedade em relação a essas mudanças que nós acabamos de ver? Como igreja do Senhor Jesus Cristo, temos um papel relevante no fortalecimento dos valores na família, dos laços familiares e na sociedade. O papel da igreja é ser luz na escuridão social, em conflito, e tentar apaziguar. Então, essa escuridão social que eu estou dizendo aqui é o conflito de gerações. Os mais novos não conseguem enxergar as dificuldades dos mais velhos. Os mais velhos não conseguem enxergar que as inovações vão facilitar a vida dos mais jovens e a própria vida deles. Então, há uma escuridão no meio que impedem dos dois se aproximarem e ambos, um ajudar ao outro a vencer todo e qualquer conflito. Então, o papel da igreja, tanto na família como na sociedade, é ser luz nesta escuridão, apontando para o caminho da verdade. E esta verdade vai conduzir a família a ser abençoada e abençoar a sociedade. Como diz Mateus capítulo 5, verso 16, Jesus dizendo: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Quando a igreja se torna luz na família e luz na sociedade, eles vão conseguir enxergar que tem que ter empatia, que tem que ter compaixão, que tem que ter ajuda mútua, suporte de um para o outro, suportar um ao outro e assim conviver pacificamente de acordo com a vontade de Deus. Como podemos ver então o conflito de gerações através destas mudanças que nós acabamos de ver? Olhando com carinho para essas mudanças, podemos entender a causa de muitos conflitos entre gerações. Quais? Por exemplo, entender por que o avô quer que o neto se comporte da mesma maneira que ele quando era criança. Outra, ver o jovem querendo que seu avô use a tecnologia como ele e não querer ajudá-lo em sua dificuldade. Então você vê, o avô quer que o neto viva de conformidade como ele vivia quando era criança. E os mais novos, os mais jovens, querendo que o seu avô venha usar a tecnologia da mesma maneira que ele usa. E quando o avô pede ajuda, ele não quer ajudar. A senhora se vira, né? É algo que eu posso dizer que eu tenho vivido isso. Algumas coisas que eu tenho apanhado e meus filhos têm um pouquinho de dificuldade de querer ajudar de vez em quando. Nos ajudam, mas há momentos que se vire. Então, queridos, nós temos que ajustar para que ambos os lados possam caminhar, um ajudando o outro a vencer as dificuldades da tecnologia que tem vindo para o nosso próprio bem. E nós temos que usá-la para o nosso próprio bem e não para o mal. Então, queridos, o que nós aprendemos hoje? A família e o conflito de gerações. Como os valores se formam na família e nas gerações. Nós vimos a parte bíblica e nós vimos a parte sociológica. Nós vimos que as inovações, a aceitação social, a eliminação seletiva, a interação cultural são coisas boas, mas que podem gerar conflitos de gerações, e nós temos que entender estas mudanças e aplicá-la de maneira que venha um ajudar o outro para não cairmos no conflito de gerações. Vimos o papel da igreja de ser luz no meio deste conflito,
e nós vemos como que o conflito de geração é gerado por essas mudanças. Ambos não se entendem. As inovações, a tecnologia, então a geração passada e a geração mais nova não se entendem com essas mudanças. E nós, como luz, temos que ajustar isso para que ambos possam crescer e ajudar mutuamente. Então vamos orar, queridos. Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco, ó Pai. Que possamos viver de acordo com a tua vontade, vivendo, Senhor Deus, para servir uns aos outros, para ajudar uns aos outros, para crescermos, ó Pai, como família e como sociedade. Que como igreja, Senhor Deus, possamos, através da tua palavra, edificar vidas, edificar famílias, para abençoar a sociedade. Entra com providência em cada família, ó Pai, trabalhando os valores para o crescimento da família, para que a família seja ricamente abençoada e um abençoando o outro em todos os momentos. Perdoe os nossos erros, as nossas falhas, aumenta a nossa fé dia após dia no Senhor. A Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.